Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal, a Infojuri. E o informativo de hoje é o de número 5088. Vamos começar com a frase do dia. A frase de hoje é do Machado de Assis e diz: "Não só de fé vive o homem, mas também de pão e seus similares e compostos." E antes de mais nada, pessoal, se estão gostando dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Não deixem de entrar no nosso grupo do Telegram também para ter acesso a todas as demais notícias. Bem, pessoal, e vamos com a primeira notícia. Do pão às migalhas. A partir do dia 1º de junho, o tradicional pão francês deverá ser comercializado com o preço do quilo do produto, afixado próximo ao balcão de venda, em local de fácil visualização pelo consumidor, além de ser grafado com dígitos de pelo menos 5 centímetros de altura. As medidas foram estabelecidas pela Portaria número 181/21. O pãozinho pelo Brasil. A regra pode até padronizar a venda do chamado pão francês, mas não consegue uniformizar o nome de batismo dessa iguaria. O pãozinho, filão, cacetinho, pão d'água, pão de trigo, o pão francês, pão aguado, carioquinha, pão careca, pão de sal e por aí vai. Taxa de juros. No entendimento da juíza de direito Roberta Pop Neri Quintas, da 5ª Vara Civil de Osasco, São Paulo, juros acima de 12% ao ano em contratos de financiamento não são ilegais ou abusivos, embora possam ser considerados pela parte autora como elevados. Não discrepam da média praticada no mercado financeiro para a mesma espécie de contrato, disse a magistrada. Financiamento. Empresa que alegou dificuldades financeiras decorrentes da pandemia não consegue suspender cobrança de contratos de financiamento. A decisão é do juiz de direito João José Custódio da Silveira, da 1ª Vara Civil de São José dos Campos, São Paulo. O magistrado afirmou que não pode o judiciário intervir na relação entre particulares e dispensar a empresa do pagamento, ainda que por período certo. PIS, COFINS. Na próxima quinta-feira, o STF deve se debruçar sobre um importante tema, os embargos de declaração do recurso, que trata do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. No período de modulação dos efeitos, a União sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão embargado. Acompanhe a cobertura do julgamento ao vivo em Migalhas. Plano Collor. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem dos impurgos infracionários, referentes aos valores bloqueados dos planos Collor 1 e 2. A suspensão não atinge as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença, ou fase instrutória. O ministro verificou a necessidade de harmonizar decisões do STF sobre o tema dos planos econômicos. Governo omisso. O PCdoB e o PSOL acionaram o STF contra Bolsonaro, alegando omissão institucional do presidente na condição de autoridade competente para implantar, em coordenação com as demais unidades da Federação, providências no combate à pandemia da Covid-19. A ação foi distribuída ao ministro Marco Aurélio. Corrupção, crime hediondo? Quando um crime pode ser classificado como hediondo? Dezenas de projetos de lei tramitam no Congresso com o intuito de incluir novos crimes no rol dos hediondos. Sobre o tema, falamos com o criminalista e professor da USP, Pierpardo Cruz Bottini. Assista ao vídeo no Migalhas. Lei anticrime, vetos. Pena triplicada para crimes contra a honra na web. Audiência de custódia presencial e progressão de regime são tópicos tratados pela lei anticrime, mas que até semana passada estavam vetados por Bolsonaro. Com a derrubada de vetos pelo Congresso, os dispositivos voltam a valer. Lei anticrime. Quando estava prestes a entrar em vigor, o desembargador Guilherme Nucci concedeu uma entrevista à TV Migalhas, esmiuçando os pontos mais importantes e inovadores da lei, dentre eles o juiz das garantias e o acordo de não persecução penal. Marisálias.
Nem nos contos da carochinha, segundo o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, é possível encontrar criações tão audaciosas e distantes da realidade, como a fala presidencial do dia 22 na cúpula de líderes sobre o clima, um pronunciamento desprovido de seriedade e credibilidade. Por aí, quase 5 anos depois da denúncia, o ministro Edson Fachin decidiu que Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba. Era uma tentativa de evitar o exame da parcialidade de Moro na segunda turma do Supremo, que poderia fazer desmoronar todo o resto da Lava Jato. A manobra de Fachin não funcionou. Editorial de O Globo. Sentença estrangeira, honorários. A Corte Especial do STJ, por maioria, fixou o valor dos honorários advocatícios em 40 mil em homologação de sentença estrangeira de valor aproximado de 2 milhões. Os ministros seguiram voto do relator, Raul Araújo. A divergência fixava o valor em 5 mil. Custas. A terceira turma do STJ entendeu que, havendo acordo antes da sentença, o artigo 90, parágrafo 3º do CPC de 2015 dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, mas é necessário distinguir as custas judiciais da taxa judiciária. Caso a legislação estadual preveja a obrigatoriedade de recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, as partes deverão pagá-la. Direito do consumidor. STJ. Cliente pode exigir entrega de produto anunciado com falta de estoque. Tratamento. A juíza de direito Alessandra Contígio do Amaral, em plantão judicial em Goiânia, concedeu tutela de urgência à paciente internada com Covid-19 e determinou que o plano de saúde custeie seu tratamento com ECMO, membrana de oxigenação extracorpórea. Muito bem, pessoal, esse foi o informativo de hoje, repetindo, de número 5088. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos e não deixem de entrar no nosso grupo do Telegram, que o link estará aqui embaixo. Para essas e mais notícias, vocês podem acessar o link do informativo também, que iremos deixar na descrição do vídeo. Muito bem, pessoal, e até o próximo vídeo.